O Ministério da Fazenda, de Fernando Haddad, pretende instalar em agosto um grupo técnico de trabalho com bancos, fintechs, empresas de meios de pagamento e entidades ligadas ao varejo para discutir a criação do chamado Split Payment, o novo sistema eletrônico de arrecadação criado pela reforma tributária. Apelidado de PIX dos impostos, ele prevê o recolhimento automático dos novos tributos no momento do pagamento, transferindo uma parte do dinheiro para o vendedor e outra para a Receita Federal e para o comitê gestor formado por estados e municípios. O split está previsto para começar em 2026, mas especialmente os bancos e empresas de meios de pagamento querem mais tempo para desenvolver a tecnologia com os fiscos. Na Rede X, o ex-presidente Bolsonaro comentou o fato. Calma, que ainda vem muito mais. Isso é principalmente para alcançar as movimentações dos mais humildes. Fecho aspas aqui para a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Garcia, nesta sexta-feira, hoje conosco. Muito boa noite. Seja bem-vindo, Alexandre. Quero ouvi-lo aí sobre esse novo sistema de arrecadação criado pela reforma tributária. É curioso, essa reforma que foi aprovada às escuras, né? A gente vai descobrindo aos poucos o que o Congresso aprovou, porque, infelizmente, acho que nem eles sabem o que aprovaram. E aí agora vem esse PIX dos impostos, como foi apelidado esse novo sistema eletrônico aí de arrecadação. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Os bancos estão curiosos para ver o que vai acontecer. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, meu caríssimo amigo Augusto. Boa noite, Piotto. Estou com inveja de vocês, estão aí na capital das alterosas. E olha só, a partir do dia 12 de setembro eu também vou estar por aí, lá pelo sul de Minas. Lá numa cidade chamada Lavras, vou estar em Pouso Alegre, né? Emissoras de rádio. Bom, só para me solidarizar com vocês, com essa mineirice aí, essa volta a Minas Gerais. Bom, ideia nova? Não, ideia velha, ideia antiga. Eu conheço essa ideia no tempo em que eu conversava sobre ela com o Flávio Rocha e depois conferia se ia funcionar com o Roberto Campos. Nada como a gente ter uma certa idade. A ideia era a do imposto único. 1% era um imposto único. E Roberto Campos me dizia que seria viável. E aí fazia as contas, calcule 1% sobre a compensação de cheque. Hoje não tem mais cheque, né? Os tempos mudam, mas a ideia era a seguinte, né? Quem vendia a ideia, no caso Flávio Rocha, sabia que no mesmo dia o imposto pago, ou no dia seguinte, o imposto pago estaria lá no cofre da prefeitura, né? Ou do Estado, ou da União. A fração daquele município estaria no computador, no sistema de computadores. Olha, Lavras vai receber 0,0037. No dia seguinte, estava 0,0037 de cada unidade de moeda pago como imposto no cofre da prefeitura. Então a ideia não é de agora, né? Agora, as ideias de hoje do governo são todas chamadas arrecadação e imposto. Taxa, né? É a taxa. Taxa tudo. Taxa herança, né? Pode até valer para uma mentirinha lá para o pessoal lá em São Carlos. Certamente perceberam logo, né, que o imposto sobre herança é 4% aqui no Brasil, né? Começa em 5%, vai até 8% por aí, né? Cada estado tem o seu, e que lá nos Estados Unidos é 40%, e a gente sabe que 40% é o máximo, né? Mas vem lá de baixo. Então, vale tudo para arrecadar os nossos impostos. Nós sustentamos o governo. Eu estou dizendo no meu artigo aí na Revista Oeste desta semana que é injustiça social que o governo faça com que nós sustentemos
a pretexto de saneamento básico, de saúde pública, né, de segurança pública, de ensino, que a pretexto disso a gente sustente também mordomias, privilégios trabalhistas, né, da nomenclatura estatal, né, mais férias, mais gratificações, melhores salários, né. Então, isso não é a justiça social, é injustiça social. Esse é o problema do imposto brasileiro. Se o imposto brasileiro fosse usado realmente para nos prestar serviços públicos, ninguém estaria reclamando. Eu já citei aqui um mineiro de Valadares, que eu encontrei lá em Tampa, Flórida, e ele me dizia, lá em Valadares eu sonegava tudo que podia, mas aqui em Tampa eu pago tudo, todo o imposto, e acho pouco. Porque olha aqui como está limpo na frente da minha loja. A minha filha está numa escola maravilhosa. E quando a minha mulher precisou de hospital, tinha um hospital maravilhoso. E olha ali na esquina, olha o guarda ali na esquina, está cuidando de mim. Nunca tive problema. Aqui eu pago pouco imposto. Lá em Valadares eu pagava demais. E aí pela curva de Laffer eu parei de pagar, né? Porque é uma dos componentes, né? Vai cobrando mais, que chega num ponto da curva, as pessoas passam a produzir menos, porque não adianta, né? Porque não tem o retorno. Esse é o problema no Brasil do imposto. O imposto não tem retorno. O imposto é um acordo que a gente faz com o Estado. O Estado diz assim, nós existimos para servir vocês, da nação, né? Então vocês pagam o imposto e a gente presta o serviço. Só que não. Adalberto Piotto, direto de São Paulo, do estúdio da Revista Oeste. Muito boa noite, Piotto, seja bem-vindo. Também quero ouvi-lo aí sobre essa iniciativa do governo, que vem sendo aí chamada informalmente de PIX dos impostos, Piotto. E segundo o governo, essa medida, ela visa, na verdade, interligar o sistema financeiro ao fisco para facilitar, agilizar a cobrança do nosso IVA dual, né, o CBS e o IBS. Queria te ouvir como é que você vê essa medida que tem previsão de ser implementada para 2026. Boa noite. Boa noite, Paula. Deixa eu cumprimentar também Augusto e Ana, que estão com você aí em Belo Horizonte, aos mineiros que hoje, depois vão ter uma conversa com vocês. Querido Alexandre Garcia, um prazer sempre tê-lo aqui às sextas-feiras. A todos vocês que nos acompanham, boa noite. Primeiramente, eu não daria o nome de PIX, tá? Isso é uma tentativa de dar uma ideia positiva a uma coisa que não é necessariamente positiva, e vou explicar o porquê, se bem que o Alexandre já foi no ponto. PIX é um negócio que facilitou a troca nesse momento no país. As pessoas pagam rapidamente, você tem uma automação muito rápida, bancarizou pessoas. Esse era o drama do Brasil lá atrás. As pessoas hoje acabam sendo bancarizadas por causa do PIX, de uma maneira muito tranquila, eficiente, com tecnologia aplicada, transparência. Bom, chamar essa iniciativa do governo de PIX dos impostos é uma tentativa de usar uma imagem positiva para camuflar um problema que é do governo atual, sobretudo. O drama não está realmente em arrecadar esse imposto, porque se a gente pensar o trabalhador brasileiro que tem registro em carteira, o governo ele vai lá e pega na fonte, paga imposto de renda e INSS na fonte. O governo é sócio de todo mundo que trabalha com carteira assinada. Então, essa automação de pegar a parte do governo do fisco já existe especificamente aqui no pagamento por carteira assinada. Mas tem um outro detalhe. O imposto de renda pago em excesso, aí o governo não tem um sistema tão rápido de devolução. O ressarcimento do que você pagou a mais no imposto de renda vem em suaves parcelas, agora nesse mês, depois outro mês, para saber se você realmente vai ser contemplado naquele mês, se você entregou antes ou não. Ou seja, essa forma diferente, essa diferenciação entre exigir da sociedade e como trata a sociedade, é o que gera o que o Alexandre já definiu aí, esse incômodo do brasileiro em pagar impostos, além, obviamente, da qualidade dos serviços. Mas vamos lá. O gasto é que é ruim. E o Alexandre também já citou isso aí, eu só vou me juntar a ele. O gasto é muito ruim. O governo não fala sobre a qualidade do gasto público. Ele não fala justamente em eficiência do gasto público, em usar bem o recurso. O que nós temos hoje é um gasto crescente e desproporcional à qualidade do serviço, sem contar que está estourando as contas públicas já faz tempo.
Estourou de novo agora no primeiro semestre, aumentou novamente. E aí o governo fala, quero agilizar o processo de cobrança dos impostos. Ninguém é contra isso, isso não é exatamente um problema, é o uso da tecnologia a favor de um sistema. Mas vamos lá, vai para o tal do comitê gestor, essa parte que vai ser distribuída para estados, redistribuída para estados e municípios. Ótimo que chegue rápido, mas o comitê gestor, por exemplo, tem dúvida, porque, de novo, há problemas entre os estados do Sul e Sudeste e os do Nordeste, ou seja, quem vai realmente gerenciar o comitê gestor? Então, a questão tecnológica é bem-vinda sempre. O problema é o que o governo oferece em troca. E em troca oferece serviços ruins, um gasto público crescente e ineficiente, uma série de privilégios. Veja só que nós temos a justiça mais cara do mundo, nós temos um aumento exponencial, tivemos um aumento exponencial de ministérios, há gastos com viagens que obviamente não conseguem ser explicados pela lógica da ética, pela ótica da ética. Ou seja, não é a tecnologia que faz mal, o problema é exatamente quem está administrando o dinheiro. E, de novo, o governo quer inovar, ficar moderno numa coisa e é extremamente atrasado em dar simplesmente o básico, transparência para o gasto público e a obrigação de gastá-lo bem. A notícia, eu confesso que achei que o governo estava querendo taxar o Pix. Mas é evidente. Depois eles se queixam, a seita, a parte da seita que trabalha na Globo, né, porque são pregadores da seita que vê num ladrão o seu único Deus. Eles ficam bravos com memes. Arrecadar, esse verbo aí, tradução, taxar. Quando eles falam arrecadar, é isso. E tem o seguinte, que sobra para a classe média e para os mais pobres, sempre. Os ladrões, vocês acham que eles usam Pix? Os ladrões federais? Eles usam dinheiro vivo. Qualquer um sabe disso, como o Gedel. O Gedel Vieira Lima, que foi pego com 52 milhões, né, de reais. E estava lá com dinheiro vivo, por quê? Que passa ao largo do fisco. O imposto não é tributado, esse dinheiro. Eles lidam com isso, eles não usam Pix, não. Agora, onde aparece qualquer lugar, onde aparece qualquer coisa que movimente dinheiro, o Haddad tem que buscar o que falta para pagar a conta, porque o governo gasta mais do que tem. Simples assim.